Deus abençoou demais também a nossa vida. É muita luta, muita batalha, mas assim, é muita alegria. Porque se Jesus chegasse hoje aqui, Felipe, e falasse assim: você quer fazer tudo de novo? Eu faria tudo de novo, pelos 3. O sorriso deles que me acalma. O dia que eu peço assim, o dia que eu ponho meu pé no chão e falo para Deus assim: Deus, eu não vou dar conta. Aí eu vejo o sorrisinho dos 3, já é uma vitória que eu tenho. Às vezes a gente deita na cama, chora lá à noite, mas acorda no outro dia assim, que tem que lutar, né? Às vezes a gente para, pensa, chora, enxuga as lágrimas, levanta. Não, agora eu preciso de levar no médico, eu preciso de levar para fazer um exame mais criterioso. Se Deus falasse assim: eu vou te levar hoje, amanhã, né, você vai ser mãe de novo dela, você aceitaria 1000 vezes, com toda dificuldade. Eu seria mãe dela. Tenho 3 crianças, né? 2 autistas no nível 2, um de TTAH, TOD e lesão no cérebro leve. O meu menininho mais velho tem 10 anos, ele tem TTAH, né? E tem o José Luiz, que é autista no nível 2, faz assim, necessidade na roupa. O Eduardo nasceu pra gente com 3 meses. Quando ele nasceu, ele era uma criança assim, ele muito nervoso, muito estressado, só que pouco chorava. Se batia. Com 8 para 9 meses, que ele começou a engatinhar, ele já começou a se auto-machucar. Aí começou a luta. Teve uma desconfiança que ele era autista com 2 anos. Foi assim, um baque de início, porque a gente começa a pensar muito pro futuro. Na hora que a gente pensa, e aí? Como que vai ser o futuro? Porque como é que vai ser na escola? Como é que vai ser? Vai entrar numa faculdade? Vai melhorar aí a saúde? Ah, meu filho vai sofrer bullying, isso, aquilo. Não sei como vai ser o desenvolvimento dele. Mas também assim, não foi aquela coisa muito estrondosa. A Betina foi um bebê planejado. Ela nasceu saudável. Aos 10 meses de vida, ela teve a primeira crise convulsiva. Logo depois, um mês depois, ela teve mais uma crise convulsiva. No final do ano, que ela ia completar 1 ano, ela teve a terceira, que foi uma crise mais demorada. E quando ela nasceu, ela foi direto para a incubadora. Na época não souberam me explicar se ela foi, falaram que era só para aquecer. E foi quando eu comecei a luta. A gente já tinha contato com a Helena, então a Helena começou a falar mais cedo e o Eduardo não falava. A escola ficou vendo o comportamento dele, que ele era isolado dos amiguinhos, né? Aí eles entrou com pedido, aí eu levei ele lá em Tuitaba. O diagnóstico correto mesmo veio aos 4, 5 anos. Os maiores desafios é assim, porque ele tem muita terapia, né? É muito corrido. Basicamente, a minha agenda na parte da tarde é tudo envolvida para ele. Onde ela tem as crises epiléticas, que é de difícil controle. Se caso ela vir dar uma crise, tem que ser estabilizada no hospital. Sou sincera, é desgastante e a gente tem que ser firme, porque senão não dá conta. O apoio que eu tenho é das minhas amigas e da sociedade. E eu sou assim, eu tenho também, eu não tenho apoio. Desde o dia que eu comecei a saber dos diagnósticos dos meus filhos, os meus familiares não aceitam. Mas a nossa vida de mãe atípica começou há 13 anos. O Pedro também não foi uma criança saudável. O Pedro operou do coração aos 2 anos e meio. No dia que ele foi operar, ele falou pra babá dele assim: Dona Selma, eu vou lá naquela Goiânia operar e Jesus vai me dar um coração novinho, novinho. Foi diagnosticada com a paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia de difícil controle. Primeiro episódio da crise convulsiva, ela já deu um impacto profundo. A Helena, pelo fato dela ser uma menina, o autismo dela é diferenciado. As meninas, o autismo nas meninas é diferente nos meninos. Elas disfarçam mais e elas têm mais persuasão. Elas conseguem fazer mais coisa que os meninos. Aí juntou as meninas da ONG,
juntou com as parcerias um pouco da prefeitura e pagou a consulta do meu menininho. A gente pensa muito assim, às vezes, na questão de quando a gente faltar para ele. Se um dia ele não tiver uma rede de apoio que ele tem hoje. O nosso maior medo é faltar, porque a gente acredita que não tem pessoa melhor do que a mãe, do que a gente, para cuidar de um filho atípico. A médica dele falou que ele poderia não vir falar. Só que graças a Deus, a gente começou o tratamento dele muito cedo. Que a gente buscou o melhor para o futuro dele, porque a gente começou cedo. Hoje, graças a Deus, ele fala de tudo. Tem as dificuldades, né? A gente não tem a possibilidade de falar assim, não, agora está resolvido ou não, isso eu não preciso resolver agora, não tem jeito. A ONG Amor Incondicional, ela é em defesa de todas as pessoas com deficiência física, qualquer tipo de transtorno mentais. Se não fosse a ONG, eu não tava aqui não, porque 2 vezes eu queria desistir. 2 vezes. Eu não desisto por causa das meninas da ONG. Sou sincera a falar. Só que aí na hora que você olha pra ele, você tem que lembrar que você tem que ter força, porque você tem que estar ali do lado dele, porque ele precisa de você. Às vezes o seu filho não tem mais ninguém, só você. Então você tem que ter força para cuidar dele. Quando você vai parar e fala assim, nossa, eu não consigo. Não, a gente consegue, não tem outra saída, a gente consegue, a gente precisa. Você tem que ir, você tem que resolver, você tem que ter coragem, força, determinação. A luta, ela é cansativa, difícil. Às vezes a gente pensa assim, que a gente não é forte o suficiente, mas ver ele acordar com aquele sorriso, aquela alegria, é o que nos dá força. Uma mistura de esperança com medo, mas a gente vive pelo amor, no cuidado. É difícil, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque o sorriso dela é o que me faz viver, motivar todos os dias. Quando o Eduardo me abraça e ele fala assim, mamãe, você ama mim? Eu falo, amo meu filho. Aí ele fala, eu amo você. E de onde vem a força? Vem mais do meu apoio da minha mãe e do meu marido e por ele mesmo. E a sua força de todo dia ir lá e... Por ele. É o que me motiva todos os dias. Por todas as dificuldades que eu passei e passo, é o sorriso dela que me motiva. Para mim, existem 2 palavras que definem uma mãe atípica: renúncia e amor. Porque você tem que renunciar toda a sua vida por amor ao seu filho. Paciência e amor. E muita fé em Deus. Muitas vezes os pais têm os filhos, né? Sadios, né? Andam, falam, conversam, assim, brincam, correm, faz uma arte e às vezes falam coisa pesada, né? Mas se soubesse, teriam mais paciência com os filhos, né? O que eu penso do futuro é que a Deus pertence. Deus vai nos ajudar a cuidar.